Eu tenho apenas um pedido ao governo russo. Se outro míssil ou aeronave entrar em nosso espaço sem permissão, deliberadamente ou por engano, e for abatido e os destroços caírem em território da OTAN, por favor, não venham aqui reclamar sobre isso. Vocês foram avisados de que a era dos impérios acabou e que o seu império não será reconstruído. A Rússia acaba de lançar uma guerra secreta contra a Turquia, Polônia e Romênia, mas a agressão de Putin está saindo pela culatra de forma espetacular. A escalada começou com um ataque catastrófico de drones russos. Um petroleiro turco foi atingido no porto de Ismail, causando um grande incêndio e forçando centenas de romenos e turcos a evacuar. Isso foi longe demais para o presidente turco Erdogan. Mas o erro russo não parou por aí. Eles também realizaram uma operação de sabotagem sombria dentro da Polônia, que as autoridades polonesas estão chamando de um ato de terrorismo com o objetivo de prejudicar as linhas de ajuda à Ucrânia. Infelizmente para Putin, sua campanha de terror fracassa e generais poloneses já chamam as ações da Rússia de declaração de guerra. Isso obriga a Europa a encarar a verdade. As fantasias imperiais da Rússia são reais. Se não ajudarmos a Ucrânia, a Rússia usará recursos ucranianos para fortalecer sua máquina de guerra contra a OTAN. Vamos começar pelo ataque russo contra a Turquia. 2 dias atrás, em 17 de novembro, às 2 da manhã, drones russos atingiram um navio-tanque turco de gás liquefeito de petróleo no porto de Ismail, causando um incêndio e risco de explosão, com consequências potencialmente graves para as cidades próximas. Agora quero mostrar para vocês exatamente onde fica esse porto no mapa. Viram o ponto vermelho no mapa da Ucrânia, no canto inferior esquerdo do centro? Este é o Porto Ismail, localizado na fronteira entre Ucrânia e Romênia. Quando o navio petroleiro foi atingido no porto, ainda descarregava com 16 tripulantes turcos a bordo. Felizmente, a tripulação evacuou o navio em segurança, mas, infelizmente, o navio ainda tinha muito gás natural liquefeito a bordo. Isso significava que representava uma situação muito perigosa para todos nas proximidades, não apenas no porto, mas também para cidades e vilarejos que estavam próximos. É por isso que a Romênia teve que evacuar uma vila de 300 pessoas que ficava bem na fronteira, perto das instalações portuárias. Isso só mostra que essa guerra não está apenas colocando em risco vidas ucranianas, mas também vidas turcas e vidas europeias. Para a Rússia, isso não faz diferença. Putin não liga. Mas, infelizmente para Putin, Erdogan se importa quando navios turcos são atacados. Foi isso que ele disse no dia seguinte. Prezados membros da imprensa, distintos membros da imprensa. Durante nossas conversas hoje com meu querido amigo Zelensky, também discutimos questões bilaterais. Reiteramos nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência de Ucrânia, nosso parceiro estratégico. Nesse sentido, também gostaria de afirmar que nosso apoio aos tártaros da Crimeia é uma história extraordinária que representam uma ponte histórica e cultural excepcional entre a Ucrânia e a Turquia, continuará. Apesar de todos os desafios da guerra, nosso objetivo é aumentar nosso volume de comércio bilateral para 10 bilhões de dólares, com o apoio dos empresários turcos que continuaram corajosamente seu trabalho sem deixar o país. Nessas condições difíceis, aspiramos contribuir para a reconstrução da Ucrânia. Desejamos contribuir. Agora, não foi só a Turquia que a Rússia estava atacando. A Rússia, na verdade, realizou uma operação tão sombria dentro da Polônia que muitos estão chamando de terrorismo. Veja só, em 18 de novembro, o primeiro-ministro polonês fez uma declaração pública. Sabotadores tentaram explodir um trem em uma ferrovia polonesa. Isso é importante para o envio de ajuda à Ucrânia. A explosão ocorreu no sábado à noite. Moradores de Vilikmika relataram ter ouvido o barulho. Mais cedo pela manhã, um maquinista havia relatado uma irregularidade perceptível nos trilhos. Após isso, iniciou-se uma investigação detalhada e os investigadores perceberam que havia diferentes trechos na mesma linha férrea, mais perto de Lublin. Tentaram desestabilizar ou destruir a infraestrutura ferroviária, o que poderia causar acidente de trem e mortes. Felizmente, tudo foi descoberto antes de acontecer. No fim, o objetivo era claro:
Por isso, o ministro das Relações Exteriores da Polônia chama isso de terrorismo, não só sabotagem. Isso é uma escalada de alguma forma, falta de bom senso. Eu imagino que, pela mesma lógica russa, seria ucraniofóbico a Rússia invadir um país soberano. Seria poloniofobia os russos sempre falarem em atacar a Polônia com armas nucleares? É isso que eles vêm fazendo há 3 anos, e não está parando. Dá uma olhada nesse trecho que é de apenas um mês atrás. Entendi direito que Macron quer ser lembrado como o último presidente da França? Não restaria ninguém para relatar a história da França em uma guerra nuclear. Bem, a questão é que esses passos os aproximam cada vez mais. O momento em que um ataque nuclear será lançado, ou no território da Ucrânia, ou no território da Polônia, onde todas essas forças estarão deslocadas. Para começar, uma arma nuclear tática. E nesse sentido, gostaria de fazer uma pergunta tanto para as figuras políticas quanto para os militares. Vocês estão antecipando esse momento? E sobre as falas de Kellogg, como? Eles não ousarão, nós ainda vamos ousar, e vocês não terão tempo de lembrar como ousamos. Isso é praticado em todos os treinamentos reais até se tornar automático. As ações e a retórica da Rússia fazem os generais poloneses afirmarem que isso é o início de uma guerra. Segundo o general Wolsal Kukla, este é um estado pré-guerra, pois o adversário já iniciou preparativos para o conflito. E eles estão construindo um ambiente aqui que tem como objetivo criar condições favoráveis para uma possível agressão ao território polonês. Essas são palavras dele, não minhas. Mas eu quero esclarecer uma coisa, porque continuo vendo comentários sobre isso. Preparar seu país para a guerra não é incitar conflito. A Polônia não invade a Rússia nem ataca russos. Quem faz isso é Putin. Isso mostra que, ao fazer fronteira com a Rússia, não dá para confiar no humor do vizinho. Porque, em 1999, Putin disse publicamente que a Crimeia é um território ucraniano. Em 2008, após invadir a Geórgia, ele afirmou ao mundo que não pretendia entrar na Ucrânia. Em janeiro de 2022, com tropas russas na fronteira, autoridades russas afirmavam publicamente não pretender invadir a Ucrânia. Tanques russos avançavam e mísseis atacavam apartamentos e crianças ucranianas. Isso deveria servir de alerta para todos os países do mundo, não importa se é a Polônia ou os Estados Unidos. Todo líder deve proteger seus cidadãos e o futuro deles, ou seja, as crianças do país. Isso significa estar pronto para a guerra, uma triste realidade do nosso mundo. Se Putin vê um país fraco, isso incentiva ainda mais a agressão russa. Como diz o famoso ditado, para manter a paz é preciso se preparar para a guerra. Também é importante destacar que a Rússia não ameaça só a Polônia ou as nações bálticas. Eles falam sobre invadir países como se fosse fofoca. Não entendo essa lógica. E não falo só da televisão do Kremlin. Até políticos russos vivem fazendo piadas sobre isso. Ouça! Não haverá pessoas como Pistorius. O que vai acontecer? Vamos vencer. Gennady Andreevich. Não leve a sério. Tomamos Berlim 3 vezes e, se preciso, tomaremos uma 4ª. Vai ficar tudo bem. Sou uma pessoa pacífica e a favor da paz.
Também é importante notar que à medida que a Rússia se torna mais bem-sucedida em invadir países, ela vai invadir mais países. A história já nos ensinou isso várias vezes. O apetite cresce ao comer. Putin invadiu a Chechênia, depois a Geórgia, Crimeia, Donbass e tentou tomar Kiev. Ele vai continuar até ser parado. Além de tudo isso, se não ajudarmos a Ucrânia, a Rússia vai simplesmente usar os recursos que a Ucrânia possui. A Rússia vai usar a experiência que a Ucrânia acumulou. A Rússia vai aproveitar ucranianos habilidosos e utilizar as fábricas. Os ucranianos construíram e vão usar tudo isso para sustentar sua máquina de guerra. A Rússia estabeleceu uma ideologia estatal expansionista e neoimperial com a qual lavou o cérebro de seus soldados, de suas crianças e de sua população. No início, há a palavra que se faz carne e passa a invadir vizinhos. Primeiro a Geórgia, agora a Ucrânia. E claro, se a Rússia prevalecesse na Ucrânia, ela seria tentada a usar o território, os recursos industriais e humanos desse país para ir além. E é por isso que é importante manter o exército de Putin o mais longe possível das nossas fronteiras, o que significa ajudar a Ucrânia a se defender. Até o ministro da Defesa alemão alerta sobre isso. Putin revela suas fantasias imperiais. Precisamos agir mais rápido. A OTAN pode se defender, mas precisamos de velocidade, resiliência e uma reserva forte. Mais de 20 mil até 2030. A guerra do futuro usará artilharia, tanques, aeronaves, cibernética e drones juntos. A Alemanha deve acelerar programas de drones e inovação. A agressão russa mostra que a Europa precisa agir rápido em defesa. Por isso, até o 75º aniversário da Bundeswehr, o governo quer mais de 20 mil reservistas e 220 mil soldados ativos. Aquisições rápidas ativaram F-35S, Chinooks, Leopard, Skyranger e uma brigada completa na Lituânia. Tudo isso é bom, mas não seria mais barato só ajudar a Ucrânia? A Alemanha pode enviar turistas, nós Tomahawks, dando à Ucrânia capacidade de conter a Rússia onde está. Quero explicar esse ponto só pelo lado econômico, sem considerar moralidade ou humanidade, ok? Economicamente, é mais barato para todos os países ocidentais ajudarem a Ucrânia. Pense nisso. Quando a Ucrânia foi invadida, perdeu 50% do produto interno bruto só no primeiro mês. Isso nem inclui os danos à infraestrutura que a Ucrânia sofreu nos últimos 3 anos e meio. Isso nem leva em conta quanto tempo vai levar para se recuperar de tudo isso, sem contar as pessoas que foram embora. Economicamente falando, as pessoas deixarem o país é algo muito devastador. E às vezes é quase impossível se recuperar disso. Provavelmente será assim, independentemente do país invadido. Do ponto de vista econômico, faz sentido líderes gastarem 1% ou 2% a mais do produto interno bruto para fortalecer defesas e ajudar a Ucrânia. Agora, nas últimas semanas, alguns dos nossos vídeos foram desmonetizados e restritos. Provavelmente porque o YouTube não aprova alguns trechos das linhas de frente ucranianas que mostramos. O YouTube classifica clipes de guerra como inadequados para anúncios e restringe o vídeo. É por isso que criamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos restrições. Dessa forma, podemos fornecer a você uma cobertura sem censura do que está acontecendo na Ucrânia e do que está acontecendo ao redor do mundo. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de coisa, se você quer apoiar o jornalismo independente, então vá lá com certeza. Acesse basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que aparece na sua tela. Ao se inscrever, você terá acesso a conteúdos exclusivos que não estão no YouTube. Além disso, você apoia nosso canal e nossa cobertura. Muito obrigado! Sou o Sam e vejo vocês no próximo vídeo.